Eu tenho certeza, tenho convicção que você recebe convites para festas, almoço, jantar, churrasco, casamento. Eu convido você para cultuar a Deus com a gente. Convido qualquer pessoa, porque qualquer pessoa que estiver agora no Facebook, né, dos nossos amigos, recebe esse convite. O convite é estendido para qualquer pessoa. Venha cultuar a Deus com a gente. Venha prestar a Deus um culto. Venha ouvir a palavra de Deus. Não é a palavra amiga, nem a palavra de fé, é a palavra de Deus. Pura, santa, cristalina e verdadeira, sem invencionice. Senhor nosso Deus, nosso Senhor eterno e todo-poderoso, nós nos curvamos e nos lançamos a estrado dos seus pés. Nos colocamos, Senhor, como teus servos, te agradecemos por este dia, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor nos dá, por aquilo que o Senhor retém também, nós te agradecemos, porque toda sabedoria emana do Senhor. A tua palavra diz que a sabedoria pede conselhos ao Senhor. Então, se o Senhor retém algo, é porque o Senhor tem motivos e os teus motivos são santos e perfeitos. Então, nós te agradecemos. Graças te damos. Pedimos muita coisa que não precisamos. E o Senhor, na tua santa bondade, retém. Graças, graças, graças nós te damos. Recebe, Senhor, no teu trono da glória, este culto. Recebe, Senhor, no teu trono da glória, esta adoração. Fala conosco. Livra-nos, Senhor, da mentira, da falsidade, da hipocrisia. Livra-nos, Senhor, do orgulho, do egocentrismo, porque esse culto é teocêntrico. O Senhor é no centro. Fala conosco, e esta é a oração que eu faço no teu nome, Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Olha, meus irmãos, eu ontem, quando terminei a exposição dos esclarecimentos bíblicos, eu tinha dado por encerrado este assunto. Ontem eu não ia voltar mais a falar disso. Mas depois eu estive olhando aqui e falei, eu preciso levar mais informações a respeito do assunto, né? A gente nunca sabe tudo, nós todos estamos todos os dias aprendendo. E falando nisso, dia 18, quarta-feira que vem, eu vou ministrar e todos nós vamos participar da ceia. Ministrar quer dizer, eu vou servir a ceia. Viu? Ministrar não é nada de excepcional, é trabalhar, é servir. Então, quarta-feira que vem, dia 18, eu sirvo a ceia e você é meu convidado para cear conosco, como Igreja de Cristo. Que nome tem essa igreja? Igreja de Cristo.
As igrejas bíblicas, elas tinham nome de alguma denominação? É isso que eu quero que você pense. Elas tinham o nome da cidade que elas estavam. Não tinha nome isso, aquilo outro. Ela tinha a igreja que estava em Corinto, era a igreja de Corinto. Não precisa, isso é coisa de homem, né? Então, a nossa igreja é a igreja de Cristo. E eu resolvi, depois de ver o quanta coisa não consegui falar ontem, retomar esse assunto. É necessário que você saiba a verdade. Se você quer seguir a verdade ou não, aí já é problema seu. Eu não posso obrigar você. Não posso. Vou dizer, não, você tem que... Não, você não tem nada. Você segue o que você quiser, o que é... Né? Se você quiser seguir a verdade, eu estou pregando a verdade. Se você quiser seguir o que é conveniente para você, siga. O que eu vou fazer? Né? E ontem a gente estava falando biblicamente, porque tudo que eu trouxe aqui ontem está na Bíblia, e eu vou retomar esse assunto sobre curas, o dom de cura, e sobre o dom de línguas. E retomando, eu quero dizer que eu creio, óbvio, em milagre. Cristo faz milagre. Deus faz milagres todos os dias, né? Só que não da forma que esta gente proclama. Isso é ponto pacífico, não é? Ou alguém tem dúvida? E Jesus pode curar qualquer doença, qualquer pessoa, claro que ele pode. Ele pode qualquer coisa. Você pode orar por cura? Claro que pode. Eu oro por cura. Agora, eu não exijo, não determino, não reivindico. Eu sei que ele faz aquilo que ele quer, porque os planos são do Senhor. Essa semana, por exemplo, né? Bom, vamos lá. Então eu resolvi retomar o assunto. Ontem eu estava dizendo, eu terminei dizendo aquilo que eu já falo, né? Se a pessoa se arvora dizendo que tem o dom de curar, por que ela não vai nos hospitais curar, né? Por que ela não vai nas casas de repouso curar os enfermos? Por que elas ficam dentro de um prédio esperando os doentes irem lá? Elas têm o dom. Vai nos hospitais, pronto-socorro, fica lá na porta. Está chegando, o que você está sentindo? Vem cá, eu já vou te curar. Pronto. Por que não fazem isso? É isso que a gente não entende. Eu não entendo isso, eu não consigo entender, eu não sei se você entende. Ah, mas Jesus, ele ia. O poço de Betesda, ele foi lá. Por que eles não vão? Por que eles ficam chamando as pessoas, né? Então a gente terminou falando disso. Eu estava falando, se eu tivesse esse dom, não tenho, porque homem nenhum tem. Homem nenhum tem. Eu iria nesses lugares onde os doentes abundam. São hospitais, pronto-socorros. Nós tivemos aí as pessoas, eu não consigo entender.
nós estamos, eu já nem sei se estamos, não estamos, numa pandemia. Morreram mais de 600 e poucas mil pessoas, né? Mais, não me lembro exatamente o número aqui agora, de Covid. Tem gente morrendo. Hoje eu estava lendo que aumentou de novo as mortes. Por que essa gente não curou Covid? Morreram pastores de Covid, parentes de pastores. Pastores pegaram Covid. Por que eles não curaram? Como é que essa gente, como é que o povo ainda acredita que eles, esses canalhas, têm o dom de cura? Por que não acabaram com essa doença que continua? A Coreia agora, né? Eu estava lendo agora de manhã, anuncia que está com um problema seríssimo de Covid, isolamento. Então, eu quero lembrar você disso. Quando você ouvir um deles aí falando, aí, pregando, né? Se você não quiser confrontar ele, saiba você que é mentira, não acredite. Não tem dom nenhum. A igreja deles não cura nada nem ninguém, é mentira. Porque nós estamos ainda sofrendo com Covid. Por que eles não curam? Eles vão lá, tomaram a vacina. Nós estamos sofrendo com gripe, não é? Eles vão lá, tomam a vacina. Por que eles não se curam? Porque eles não têm dom nenhum, porque é mentira. Que eles querem atrair gente para as igrejas deles e atraem com mentira para tomar o dinheiro das pessoas. É isso que eu quero mostrar para você. Ah, pastor, eu já sei disso. Que ótimo, então leve esta verdade para outros que você vê. Pessoas que estão aí no engano, sendo manipuladas, porque essa gente manipula. Como manipula essa gente que lê sorte, de horóscopo, né? Essa gente manipula, engana os outros. Tudo por causa do dinheiro. Então a gente terminou ontem falando isso. E quanto mais a gente vai se aproximando do fim, mais o diabo, Satã, vai mostrar a sua capacidade de enganar o povo, e inclusive, se possível, o povo de Deus, né? A própria Bíblia diz isso. Por acreditarem nesta gente, milhões de pessoas vão abandonar a verdadeira fé. É só você ler Apocalipse 13, versículo 4. Apocalipse 13, do 1 ao 4. Só para você ler lá, a Bíblia está falando isso. E aí vem um monte de coisa atrelada a isso. A gente bate nessa mentira das curas, a gente bate nessa mentira desse negócio chamado dom de línguas. O dom de línguas existiu mesmo. E se Deus achar que isto é necessário, isso pode acontecer de novo. Agora, não isso que a gente vê dentro das igrejas, e ontem eu pedia, né, explicação assim. Ora, se o dom de línguas é realmente algo que vem de Deus, eu questionava. Então, por que os carismáticos, que são idólatras, e Deus abomina a idolatria, têm o dom de línguas? Se isso é de Deus, por que eles têm? Com a mesma fonética.
Isso não é dom, coisa nenhuma, isso é mentira. E em muitos casos é até uma obra satânica, isso é glossolalia. O dom de línguas, por exemplo, foi uma habilidade sobrenatural dada por Deus em momentos de necessidade, dada a alguns cristãos, não eram todos os cristãos, eram alguns, para falarem em línguas estrangeiras, sempre na presença de judeus incrédulos. E eu fiz aquela pergunta que me ache uma só passagem na Bíblia em que houve a manifestação do dom de línguas e que não havia judeu ali perto. Ninguém mandou passagem nenhuma, ou ninguém procurou, ou não tem, né? Isso é óbvio, a Bíblia deixa claro que o dom de línguas é o dom de línguas estrangeiras. Não essa coisa, essa glossolalia aí que a gente ouve dentro das igrejas. É só as pessoas lerem Atos, capítulo 2, versículos do 7 ao 11. A Bíblia, em lugar nenhum, falei ontem, diz que o dom de língua é evidência de batismo do Espírito Santo. Em lugar nenhum fala isso. Isso é invencionice dessa gente aí, que infelizmente, né, não sabem o que estão falando e podem estar exaltando o demônio. Paulo, e aí eu convido você para abrir sua Bíblia, porque eu vou falando aqui, você pode contestar aquilo que eu estou falando, lendo uma passagem que eu estou indicando para você. Ora. Não, você está falando, mas não é isso que está escrito. Por causa disso que eu indico 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. 1 Coríntios 12, 13. O que Paulo fala ali? Que os verdadeiros cristãos foram batizados no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. Não é? Agora leia 1 Coríntios capítulo 12 também, versículos do 29 ao 31. Mas nem todos os cristãos falaram em línguas estrangeiras. É glossolalia. As pessoas nem sabem o que estão falando, estão adorando muitas vezes. E outra, eu pergunto, né? Eu perguntei ontem, algumas pessoas não entenderam a pergunta que eu fiz. Ou não entenderam, ou se fazem de desentendidas, né? Eu não sei. Se o dom de línguas é evidência do batismo com o Espírito Santo, por que a Umbanda tem, o Espiritismo tem, os índios, os xamãs, se é evidência do Espírito Santo, eles têm o Espírito Santo, então? E é essa pergunta que as pessoas não entenderam. É claro que eu fui em igrejas onde tenho esses carismáticos aí, eu fui para ver, sim, eu fui. Claro que fui. Eu sou um estudioso, eu fui. Qual que é o problema? Eu fui, por isso eu posso falar. Em lugar nenhum da Bíblia Sagrada você vai encontrar alguma passagem dizendo que o batismo do Espírito Santo é uma segunda experiência ou uma bênção do cristão. Mateus, capítulo 3, versículo... Pode parar, o que é isso? O batismo de fogo é a condenação dos ímpios no inferno. Não é estar no fogo do Senhor.
Isso é invencionice desses lugares aí. O livro de Atos, capítulo 2, versículo 3, fala de línguas repartidas como que de fogo. Não fala que era língua de fogo, como que, parecida com aquelas labaredas de fogo. Mas não fala nada sobre línguas de fogo ou batismo de fogo. Isso é invencionice. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, nada tem a ver com o batismo do Espírito Santo. Porque se ele não tem o Espírito de Cristo, ele nem mesmo pertence a Cristo. Romanos 8:9. Outra coisa que eu falo, mas eu falo há tempos já, né? Gente, o Pentecostes, presta atenção, o Pentecostes nunca foi um movimento religioso, nem uma experiência religiosa. Igreja Pentecostal. Gente, o próprio nome não está errado. Porque o Pentecostes, na verdade, é uma festa judaica. Tem o nome de Pentecostes, porque acontece 50 dias depois da Páscoa. Por causa disso que é penta. Isso que eu estou falando está na Bíblia. Não tem nada a ver com movimento religioso, com nome de igreja, igreja pentecostal. Isso tudo é invencionice de quem não conhece, não lê a Bíblia. Leia, por favor, Levítico, capítulo 23, versículos do 15 ao 22. Você vai constatar isso que eu acabei de dizer. Está escrito na Bíblia, vocês não leem mesmo. O negócio é... Aqui, ó, o irmão Edgar está até esclarecendo antecipadamente aí, ó. Não tem nada a ver com movimento religioso. Eu estou falando isso para você ver como é que são as coisas, para você entender, para você ter conhecimento disso, para você não ser presa dessa gente. Irmão Sebastião, a sua pergunta é muito boa. E eu vou responder porque é uma pergunta boa. Qual a evidência que você tem que você é salvo? Você tem alguma marca física ou visível de salvação? Porque ele está perguntando, como é que eu tenho certeza que eu tenho o Espírito Santo? É pela fé. Como a salvação? Ninguém tem carteirinha de salvo. A gente tem carteirinha que foi vacinada a Covid, não é? Mas porque salvo não. É pela fé. A fé nos diz que todo salvo é morada do Espírito Santo. A Bíblia diz, e a gente crê no que a Bíblia diz, é crendo. Você é salvo, você é templo do Espírito Santo de Deus, é pela fé. Qual a evidência que você tem Cristo na sua vida? Qual a evidência que Cristo está aqui no nosso meio? Alguém está vendo Cristo? Eu falo muito isso. Alguém está vendo? Alguém está? Não está. E se alguém tiver, vai procurar um neurologista, uma pessoa que cuida dos olhos também. Porque não há evidência pela fé. Jesus falou, 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou no meio de vós. Então nós temos, tudo é pela fé. Eu tenho que crer que eu sou salvo,
Qual a evidência que eu tenho de que eu sou perdoado de todos os pecados que eu já cometi na vida? Qual a evidência? Não tem evidência. É pela fé. Eu creio que eu me arrependi, apresentei os pecados a Cristo, pedi perdão e Ele me perdoou. Entendeu, Sebastião? Tudo é pela fé. Ninguém recebe carteirinha, documento, olha os seus pecados. Não tem isso. Entendeu, querido? Se você não entendeu, você insiste aí que eu tento melhorar a resposta, tá? Então, essa coisa de Pentecostes é uma festa judaica. Era, na verdade, né? Eu não sei se acho que essa festa nem é mais comemorada, eu acho que hoje essa festa não é mais comemorada. Jesus falou em João, acompanhe na Bíblia para você poder discordar. Porque você discordar dizendo, não, eu não creio, para mim não muda nada. Se você discordar mostrando o contrário do que eu estou falando na Bíblia, aí eu vou ter que... né? E Jesus diz em João capítulo 16, versículos 13 e 14, Jesus diz assim, que quando ele viesse, está aqui nesta passagem se referindo ao Espírito Santo. Ele glorificaria a Cristo. Não está falando aqui que ele ia falar de si mesmo. Nenhum cristão na Bíblia é dito, ou incentivou, ou ensinou alguém a orar, pregar, cantar ou louvar a Deus em línguas. Por que as pessoas fazem isso? Em João, Evangelho, capítulo 20, versículo 22, os discípulos receberam o Espírito Santo. Há alguma referência a línguas aí? Então eles não foram batizados com o Espírito Santo? João 20, 22, lê aí, por favor. É porque as pessoas foram ensinadas assim, acharam lindo aquilo. Não sabem nem o que quer dizer, né? A maior evidência, isso aqui eu já fiz, mas muito antes de mim, dezenas de estudiosos já fizeram isso. Grava o que alguém fala. Isso é língua, então, vai lá, posso gravar? Pode. Grava aí. Gravou. Né? Quem que é o intérprete daqui da igreja? Ah, é o fulano. O que ele falou? Grava o que o intérprete diz que ele falou. Guarda essa gravação do intérprete. Leva para outra igreja, outra denominação, outra cidade, outro bairro. Mostra a língua e pede para o intérprete. Nunca bate a mesma coisa. Nunca é a mesma coisa. É sempre outra coisa, completamente diferente. Atos, capítulo 4, versículo 31. E Efésios, capítulo 5, versículos 18 ao 20, fala em encher-se do Espírito Santo. Não é isso que fala aí? Não é isso? Fala alguma coisa aí de língua, de idioma, fala alguma coisa, fala de encher-se, mas fala de língua. Encher-se do Espírito Santo é falar em outra língua, em outro idioma, porque isso que acontece aí não é idioma. Não é idioma.
Língua estranha é idioma. Ah, mas isso eu aprenderia na escola. Sim. Você sabe quantas línguas existem no mundo? Naquele dia, quantas línguas diferentes tinham ali? Se eu não me engano, 12, né? Se eu não me engano, 12, acho que é 12. Bom, se não for também. Nem Paulo falava 12 línguas. E Paulo era poliglota. Curioso também que o mesmo apóstolo Paulo, eu peço para você acompanhar, antes de você concordar ou discordar, acompanhe. Em Efésios, capítulo 4, Efésios, é uma igreja que tinha lá. Não diz a denominação tal, você vê, não diz. A Bíblia não traz denominação. E você pensa que tinha uma igreja só em Éfeso? Efésios, capítulo 4, versículos do 8 ao 12. Paulo fala dos dons espirituais. Por que ele não menciona as línguas? Agora, é importante você ouvir isso. Mesmo que você já saiba, você se confirma na verdade e num momento de necessidade de você evangelizar, porque a coisa mais difícil é evangelizar crente, viu? É mais fácil evangelizar quem nunca ouviu a palavra. Houve apenas 3 casos no livro de Atos em que as pessoas falaram em línguas. Não em línguas desconhecidas. Em línguas desconhecidas para quem falava. Sempre. Línguas são idiomas na Bíblia. Sempre. Desconhecida para quem falava, não para quem ouvia. E estas línguas, sempre que faladas na Bíblia, né, sempre tinha um judeu por perto. Por quê? Porque as línguas era um sinal para os judeus. Por línguas desconhecidas, por línguas estranhas, idiomas estranho ao judeu. Por favor, leia Atos, capítulo 2, versículo do 1 ao 11. Depois, capítulo 10, versículos 44 ao 46. Depois, capítulo 19, versículos do 6 ao 8. Coríntios, capítulo 1, versículo 22. E capítulo 14, versículo 22. É só você ler. Acabou. Não discuta nada. Não dê opinião antes de ler. Se você não ler, você não pode dar opinião. Outra coisa, eu estava falando aqui, por exemplo, ontem eu falei, né? Parece que algumas pessoas não entenderam o que eu falei. Eu acho que eu tenho dificuldade de me expressar. Porque o movimento carismático diz, prega, ensina, olha só, hein? Que Joel, capítulo 2, versículos do 1 ao 31, que fala das chuvas, né? É a mesma coisa do que aquilo que aconteceu em Atos 2. Que a chuva são as línguas. Olha o que eles pregam. Isso é por aí afora. As chuvas de Joel 2, do 1 ao 31,
É exatamente o que aconteceu em Atos 2, com aquele dom de línguas para as pessoas que estavam ali. Só para entender, Joel 2 é chuva mesmo, não tem nada a ver com língua. Joel 2 é chuva molhada, é chuva com água que veio do céu, não tem nada a ver com língua, isso é invencionice. As pessoas dão valor para essas línguas, né? Parece que quem fala essas coisas, porque isso para mim não é língua. Língua para mim é idioma. Na Bíblia também é idioma. Parece que quem fala é crente de primeira categoria, quem não fala é de segunda, terceira, quarta. Então, se vocês pensam assim, e pensam, viu? E pensam, não pense você que não pensam, não. Me explica Romanos 12, do 6 ao 8. Que também línguas não é citado aqui como dom. Mas, poxa vida, você está falando, mas Paulo, lá nas duas cartas aos Coríntios, ele fala das línguas, né? É verdade. As línguas eram permitidas em Corinto, porque havia judeus nas sinagogas de Corinto. É só você ler Atos 18, do 1 ao 4. Por causa disso. Mas não eram encorajadas. As línguas não eram encorajadas. Por causa disso que eu sempre digo, quando você lê as duas cartas aos Coríntios, você entenda que Paulo não está batendo palma para eles. Oh, parabéns. Paulo está repreendendo, é só você ler. Se você não consegue entender um texto, aí é outro papo. É só você ler, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 4, 5 e o 26. Leia, mas não fala nada, não concorde ou discorde antes de ler. Porque você não lê, como é que você vai discordar? Eu acabei de falar, né? Que as línguas não edificam a igreja. O próprio Paulo diz isso. Leia lá. Ele diz, olha, 1 Coríntios 14, 19. Sueli, não é que está errado, Sueli. Entenda, querida. Quem diz que fala, que tem o dom de línguas hoje, que língua eles falam? Qual a língua? Porque língua é idioma. Qual o idioma que eles falam? Que idioma você está falando? Não, você sabe que eles vão responder para você? É a língua dos anjos. É isso que eles vão te responder. Aí você pergunta, quando um anjo na Bíblia apareceu falando outra língua que não fosse a língua da pessoa com quem ele falava? Se ele estava falando com um brasileiro, sem entender, ele falou português. Se o anjo estava falando com um inglês, ele falou inglês. Se o anjo estava falando com árabe, ele falou árabe. Mas Paulo fala da língua. Não, é uma maneira de dizer. Anjo é espírito. Entendeu, Sueli? Anjo não tem língua, é espírito. Um anjo, quando se materializa, ele pega a forma de um homem, não é? Aí ele fala a língua daquele homem com quem ele está falando. Então é só uma maneira de Paulo se expressar, a língua dos anjos.
Não que anjo tenha alguma língua específica. Como que um anjo se comunica com outro anjo? Chamando, ô anjo! Claro que não. Eles são espírito, assim como Deus o é. Outra coisa, você quer ver como a bagunça está armada? É uma anarquia. Paulo, para botar ordem na bagunça, 1 Coríntios 14, 27 e 28, diz que a ninguém era permitido falar em outro idioma na igreja sem que houvesse um intérprete. Hoje é assim? Você sabe que a pessoa está falando? Porque não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, ninguém sabe o que está sendo dito. E outra coisa, agora eu vou pegar firme aqui. Mulher não tinha permissão de falar em outra língua dentro da igreja. E hoje são as mulheres que mais tagarelam em línguas. Nessa coisa aí que fala que é língua, né? Porque não é língua, coisa nenhuma. A mulher não podia falar dentro da igreja. E hoje é só ler 1 Coríntios 14, 34, 35. Acabou. Já joga por terra tudo isso. Por ser essa anarquia, Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, em João 4, 1, e também no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 2, diz o seguinte: muitos espíritos enganadores estão no mundo, e é o dever de todo cristão testar os espíritos. Então você já começa a entender um pouco mais, se passar 2 minutinhos, só para eu encerrar mesmo. Você começa a entender um pouco mais o que acontece dentro dessas denominações, que são a maioria, pentecostais, neopentecostais e renovadas. A mulher está falando, você está fazendo uma coisa antibíblica, minha senhora. Não pode falar. Mas isso é contra as mulheres, isso é preconceito. Não, a Bíblia, nós estamos tratando de Bíblia. A Bíblia diz que mulher tem que ficar calada aqui dentro da igreja. A mulher está pregando. Não pode. A mulher é pastora. Não pode. Não sou eu que estou determinando as pessoas. O pastor Mário é contra as mulheres. Não, absolutamente. Eu sou homem. Eu gosto de mulher, sim. Eu sou homem. Eu não sou contra a mulher. Agora nós temos que fazer aquilo que a Bíblia diz, né? Mulher não pode pregar. Mulher não pode ensinar dentro da igreja. Sua igreja, sua denominação tem mulher que ensina? Então me explica aqui, isso aí. Então você pode me explicar essa passagem? Que Paulo diz que as mulheres devem ficar caladas dentro da igreja? Ele está falando isso para quem? Está falando para quem? Se é nas mesmas cartas, nas duas que ele ensina sobre a ceia, para quem que ele está falando? A ceia, então, é para todas as igrejas, até o dia de hoje. As mulheres ficarem caladas era só para aquela época. O homem espiritual discerne bem tudo. 1 Coríntios 2,15.
eu quero, para encerrar esse assunto, sabe? Encerrar temporariamente, dia ou outro a gente volta. Ensinar a verdade bíblica sobre sinais, cura e línguas não confere nenhum título de inferioridade, não confere a quem ensina a verdade bíblica sobre sinais, curas e línguas nenhum título de preconceituoso. Também não pode ser adjetivado como intolerante. É simplesmente uma questão de obedecer à ordem de dividir corretamente a palavra de Deus. 2 Timóteo, também não estou falando isso aqui, é Bíblia. 2 Timóteo 2,15, dá uma lida antes de concordar ou antes de discordar. Tá bom? Vamos encerrando, porque estamos com o tempo esgotado. Dia 18, quarta-feira que vem, ceia do Senhor. Eu vou servir, eu vou ministrar. Ministrar quer dizer servir, trabalhar. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer porque a gente pôde hoje falar um pouco mais extensivamente deste assunto, levar um pouco mais de Bíblia, um pouco mais de verdade. Nossa função aqui é levar a verdade. Se as pessoas creem, vão seguir ou não, já é problema de cada um, né? E cada um vai responder no seu devido tempo a Deus. Continua falando conosco, Senhor, recebe esta adoração, este culto, abençoa o nosso dia, e se for da tua vontade, traga-nos de volta, Senhor, amanhã, para exaltar e cultuar e glorificar o Senhor. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.